Então, pessoal, eu fui para Disney. Tá aí a foto. Esse dia, né, encontrei a gata Marie e quis tirar uma foto com ela, porque eu era muito apaixonada por esse personagem na época, né? Mas, voltando aqui, né, para minha história, então, curiosa que sou, neste passeio, eu fui ver como que os contadores trabalhavam, né? E lá, gente, os contadores, a maioria, home office. E eles fazem a parte financeira das empresas e fazem todo o acompanhamento. Apresentando os balanços, né? Eles vão na empresa, eles verificam. Lá, o empresário, ele não toma nenhuma atitude, não toma nenhuma ação sem antes conversar com o contador. Então, eu falei, é isso. Aquele meu cliente americano, ele considerava assim o contador como braço direito, e ali eu estava vendo que os contadores trabalhavam dessa forma, e o contador era o braço direito do empresário. E as empresas têm resultado? Tem. Então, por que eu não poderia ser assim? O meu projeto, o meu projeto, a conclusão da MBA, o método que eu criei era justamente isso. Levar controladoria para as empresas para que tudo reflita na contabilidade. Este era o meu método, este é o meu método. E por que eu não consegui pôr lá no escritório de contabilidade e nos Estados Unidos é trabalhado assim? Né? Então, para mim foi uma grande surpresa ver o reconhecimento dos contadores, ver que realmente o contador lá faz o papel também de gestor, de braço direito do gestor. Isto eu fiquei mais maravilhada ainda, mais apaixonada pela contabilidade do que eu já era, e muito feliz com o método que eu havia criado. E na época, né, eu falei, agora sim, vou aplicar tudo o meu método no escritório. Vou oferecer este trabalho para escritório de contabilidade e também abrir o meu escritório. Mas eu lembrei do que o meu orientador do trabalho de conclusão do MBA me disse. Os contadores não vão aderir a este método porque eles vão ficar com receio de que você vai roubar os clientes deles. E aí eu abri o meu escritório aplicando toda essa metodologia em mim e fazendo em 1 ou 2 escritórios eu tentei colocar. E realmente o meu orientador, né, professor do MBA, estava correto. Porque os clientes queriam aí falar comigo, porque eu estava ajudando a estruturar a empresa e aqueles clientes queriam falar comigo. E aí onde aqueles contadores realmente perceberam que eles iam acabar perdendo o cliente. E aí realmente não deu certo, mas como eu ia aplicar tudo isso em mim, escolhi o melhor sistema que tinha na época, que para mim era o melhor, que integrava. Fui atrás de clientes, né, que queria essa reestruturação. Eu até hoje, forneço o sistema pro meu cliente, se ele não tem. E aí foi onde eu comecei a fazer toda esta aplicação. Só que veja bem, eu montei meu escritório em 2012 home office. Nem existia a pandemia, não é mesmo? E foi tão bom. E, inclusive, neste meu método, tem como você abrir o seu escritório home office. Porque não é só pôr o computador debaixo do braço e ir para casa. Não, tem toda uma técnica para você se adaptar no home office. Então, eu tenho clientes até hoje daquela época. O sindicato, por exemplo, que eu era funcionária, fui ser sócia no escritório,
e eles continuam sendo o meu cliente. Depois, este cliente que era lá do escritório americano, né, que ele é americano e era do escritório, ele realmente não conseguiu mais trabalhar com aquele escritório e veio ser meu cliente 2 anos depois, porque ele queria trabalhar dessa forma correta. Então, vocês vejam bem, de 10 horas, 12 horas, que o escritório de contabilidade tinha de demanda de rotinas, hoje eu trabalho de 3 a 4 horas, tenho 40 clientes trabalhando sozinha e home office, com o faturamento, né, superior aí a 30 mil. Então, quer dizer, os ganhos líquidos em torno de, né, 25 mil. É mais que o dobro, porque lá no escritório contábil, eu ganhava em torno de 5, 6, 8 mil. Então, mais que dobrou os meus ganhos. E se eu trabalhava de 10, 12 horas, e hoje eu trabalho 3 horas e meia, 4 horas, então, menos da metade do tempo trabalhando, certo? Então, vocês vejam, se eu trabalho sozinha, em média de 3 horas a 4, a diferença é absurda. E vocês podem estar mais uma vez falando assim, né? Isso é surreal. E aí eu passei, né? Os anos seguintes, até de 2012 até 2017, estruturando empresas, colocando em prática a verdadeira contabilidade e sem muito contato com outros contadores, justamente por eu trabalhar sozinha em home office. Então é como se eu tivesse entrado numa bolha para fazer aquilo que eu, colocar em prática aquilo que eu desenvolvi e não tinha contato, né? Porque para quem eu falava, não acreditava muito na forma com que eu trabalhava e os resultados que eu estava tendo. E aí eu fui ter contato com outros contadores pela internet, pelos grupos de Facebook, que daí eu comecei a me interessar, ir para esses grupos, né? Mas eu estava ali no meu escritório contábil, sozinha. Gente, e sabe o que eu vi nos grupos do Facebook? A mesma coisa, os contadores passando a mesma coisa que eu passava antes. Todo mundo reclamando da burocracia, todo mundo enfrentando de 10 a 12 horas de trabalho para cumprir o que? As obrigações acessórias, atendendo só os governos, entregando guias para os clientes, reclamando que os clientes não enxergavam eles, não valorizavam eles, quer dizer, até hoje, se vocês verem lá, né, nos grupos, tem as mesmas reclamações. Os contadores desistindo da profissão, os contadores não aguentando essa pressão do governo e os contadores esquecendo de seus clientes. Era assim o tempo todo, essas mesmas reclamações de tudo que eu já tinha visto lá atrás. Aí eu fui me envolvendo, né, com os contadores, participando do grupo, daí desses grupos. Aí eu resolvi fazer vídeos para o Facebook, explicando como eu trabalhava, como que eu era reconhecida, e fui jogando no Facebook. Disso, eu entrei para o grupo de WhatsApp de contadores, até entrei no grupo da Contabilidade Sem Chatice, da Fernanda Rocha, e desse grupo nós somos direcionados, né, para um grupo de WhatsApp por estado. E eu entrei, né, no CSC Paraná, e ali eu fui fazendo amizade com os contadores CC, a gente ia discutindo sobre a contabilidade, a chatice que era da contabilidade, a gente ia discutindo e a gente formou um grupo muito legal. E aí, até que um dia, a gente resolveu fazer uma reunião presencial
com os contadores, para a gente discutir sobre a verdadeira contabilidade, a contabilidade sem chatice, com todos, fazer um café, conhecer todo mundo e fazer essa reunião. E foi muito legal essa reunião. E nessa reunião, que foi muito legal, gente, a gente resolveu, cada um ia montar uma palestra, né? E eu contei como eu trabalhava, e esses contadores arregalavam os olhos. Tipo assim, como que ela faz isso? Como que isso é possível? E foi muito legal, porque daí eu pude realmente expor como eu trabalhava de forma mais detalhada. E aí, até essa foto que vocês estão vendo foi na reunião desse dia, e eu quis levar também, mostrar para esses contadores como que é possível, né? Quais eram as oportunidades de empresas para contador e como era possível trabalhar assim e atender mais empresas, levando grandes resultados para as empresas. E numa dessas, também uma reunião, né, ali tinha pessoas que também faziam parte do CRC, e eu fui convidada também para participar da reunião do CRC, para a gente também levar tudo aquilo que nós tínhamos discutido nessa reunião, sobre a contabilidade sem chatice, sobre o que dava para mudar na nossa profissão, nós gostaríamos de ter uma conversa com o presidente do CRC, até para levar tudo isso que nós estávamos discutindo, para a gente criar força, para o nosso grupo criar força perante ao CRC, e mostrar que a contabilidade poderia nos trazer uma valorização. E aí nós marcamos uma reunião no CRC para levar tudo que a gente havia discutido, né? Então, nessa reunião que nós levamos e fomos discutindo, né? A gente fez tipo um hot seat também, todos os contadores foram contando para o presidente do CRC, para toda a diretoria que nos recebeu muito bem, nós fomos contando como que nós trabalhávamos. E aí, mais uma vez, eu me deparei, né, com, assim, como ela faz isso? Como isso é possível? E lá a gente não tinha muito tempo para colocar o ponto a ponto, passo a passo. Eu só contei como eu trabalhava e os resultados que eu tinha. E, para minha surpresa, né, depois dessa reunião, nós, daquela equipe que tivemos lá no CRC, nós fomos convidados para participar de comissões. Eu fui convidada para participar da comissão de valorização do contador. Só que aí as reuniões, né, a gente foi convidado até tudo ficar certinho. As nossas reuniões aí foram só online. Online porque não dava mais presencial, daí entrou na pandemia, não estava dando mais presencial. E aí, essa comissão foi muito legal ser criada, porque a gente queria, né, ajudar os contadores através do CRC a que eles fossem mais valorizados, sentissem mais valorizados e fossem reconhecidos. E isso é um efeito colateral de quando você trabalha metade do tempo e dobra os seus ganhos. A sensação é o reconhecimento e a valorização. Na verdade, não é nem a sensação, é o efeito colateral, é o que acontece, né? Então, nessas reuniões, e daí o grupo começou a se encontrar, e as reações das pessoas eram a mesma coisa. Inclusive, eu comecei a ajudar um contador lá em Sergipe, por telefone, a implementar, a estruturar o escritório dele.
Mas, infelizmente, eu não consegui concluir o processo, porque eu tive questões pessoais, familiares, e fiquei impedida de corrigir, né? Mas daí, com as reuniões do CRC lá em 2019, final já de 2019, e também eu comecei na verdade, naquela época eu fazia vídeos para o Facebook, daí parei com os vídeos e fiquei só com os contadores, né, ali participando do CRC, participando dessa comissão, e a gente fez uma amizade muito boa com essa equipe, né, do CRC, e foi muito legal ter participado desse grupo. A gente fazia muitas reuniões produtivas mesmo. Essas reuniões produtivas, a gente discutia sobre tudo. E esta equipe, né, que eu estava fazendo parte deste conselho, e a gente fez uma amizade muito boa, porque, assim, são profissionais dedicados à profissão, profissionais que realmente amam a profissão e que todos ali estavam dedicados. E numa dessas reuniões, né, que eu falei como eu trabalhava, como eu funcionava, foi assim que a Juliana falou assim: Rosângela, eu preciso de ajuda no meu escritório. Será que você pode me mentorar? Será que você pode aplicar tudo isso que você faz hoje no meu escritório? Eu falei para ela, com certeza. E, gente, eu fiquei tão feliz com aquele convite e eu percebi, aqui é a minha chance para eu realmente validar nos escritórios que eu já tinha tentado antes, mas os escritórios estavam com medo de perder os clientes. E como a Juliana era dona do escritório e ela não teve esse medo, ela pediu a minha ajuda. Eu aceitei na hora. Aceitei na hora. Falei, agora que eu vou tirar esta contadora da escravidão da burocracia e vou fazer com que ela trabalhe igual a mim. E a gente começou em novembro de 2020 a mentoria. Então, novembro de 2020, eu fui no escritório dela para fazer todo aquele levantamento do que eu tinha que iniciar. E fui muito bem recebida no escritório da Juliana. Fui muito bem recebida e iniciamos o processo, né, de mentoria. E quando acabou a mentoria, foram 4 meses, né, que eu falei que ia ser 4 meses, porque este meu método, eu tinha já determinado esse prazo, até mesmo por experiência própria, né, que eu já tinha aplicado em mim, que tinha dado muito certo, e nas empresas por onde eu passei, então eu fiz uma média disso. Então, para vocês terem uma ideia, o escritório dela era ela, contadora, e mais 2 funcionárias na rotina, igual, 10, 12 horas por dia. Depois dessa mentoria, ela ficou apenas com uma funcionária, né? E a outra se adaptou nas rotinas, porque a gente reduziu tantos os processos burocráticos, a integração foi feita que uma funcionária deu conta de todo o trabalho, junto com a contadora, é claro. Hoje, elas trabalham apenas 6 horas por dia, atende média de 40 clientes, ou seja, uma carga de 30 horas por dia no escritório, 10 horas cada, né? E aí essa rotina de 12 horas passou para 6. Então, uma redução de 30 para 12, menos da metade do tempo. E com aumento de ganhos. E, gente, de lá para cá, eu já apliquei este método em mais de 5 escritórios, com muitos resultados, né? Os contadores implementando esses métodos no escritório.
E isso, a gente já impactou mais de 400 empresas, e os resultados são tão bons, que tem escritório que já teve economia de 850 horas, isso quer dizer 4 funcionários e meio, se a gente for contar em tempo de funcionários, quanto tempo trabalhado. E aí, esses mentorados, que eu quero mostrar para vocês, esses são os mentorados. Nós fizemos uma confraternização de final de ano, né, para confraternizar e comemorar os nossos ganhos, os ganhos dos clientes deles, isso refletido em termos de valorização, economia de tempo. Então, assim, sensacional. Todos muito, muito felizes com o resultado que estão tendo. Esses resultados, gente, eles refletem para toda a equipe, para o escritório, para os clientes. Então, isso é sensacional. Mas, resumindo, o que eu fiz? Eu juntei mesmo toda a minha experiência, o aprendizado da multinacional, a pós-graduação em contabilidade, em contabilidade gerencial e auditoria, MBA em finanças e controladoria, experiências positivas de estruturar as empresas, a experiência negativa no escritório contábil, né? E a visualização do home office nos Estados Unidos. Eu misturei tudo isso para poder formalizar esse método que possibilita esses resultados. Possibilita que os contadores dobrem os ganhos trabalhando a metade do tempo. Então, eu precisava te explicar tudo isso para você entender como que surgiu este negócio, como que surgiu este método de dobrar seus ganhos trabalhando a metade do tempo. Nossa, Rosângela, é muito legal tudo isso, mas me explica como que é possível dobrar os ganhos e trabalhar a metade do tempo. Que eu ainda não entendi muito bem como que você faz isso. Vamos lá. Eu vou te explicar. Então, dobrar os ganhos na metade do tempo, primeiro, a gente tem que entender que este método, ele tem duas partes, né? Que é dobrar os ganhos e trabalhar na metade do tempo. Para te explicar isso de uma forma mais didática, eu vou te explicar separadamente. Como dobrar os seus ganhos na contabilidade? Para começar a dobrar seus ganhos na contabilidade, muitos contadores tentam fazer o quê? E que essas estratégias acabam não funcionando. Que não é uma forma eficaz de você dobrar os ganhos. Muitos acham que dobrar esses ganhos você tem que captar mais clientes. Ter um escritório com muitos clientes é uma estratégia, na lógica até faz sentido, se vocês perceberem, né? Aumentando clientes, aumentar ganhos, só que na prática não é uma boa estratégia no meu ponto de vista. Por quê? Quanto mais você aumenta o número de clientes, mais você tem que aumentar a sua equipe. Né? Eu não estou aqui dizendo que aumentar clientes é ruim, não, só estou falando que no meu ponto de vista não é uma boa estratégia e não é o melhor momento de você iniciar, não é a hora certa de ir em busca de mais clientes quando você tem que aumentar a equipe para isso. Eu sei que isso vem assim de forma contrária com o que você escuta por aí, né? Ou com o que faz sentido. Então, qual que é o momento certo para que você aumente o número de clientes e que, né, não aumente o número de equipes? Então, você vai ver um pouco disso que eu vou trazer para vocês um pouco mais para frente. Então, primeiro eu quero só explicar mais algumas coisinhas. Se você olhar para a estatística básica, nós podemos ver, que no Brasil existe cerca de 21 milhões de empresas com CNPJ ativo. Veja aí, ó, quantidade de CNPJ, ó, segundo o site, né, do impressômetro,
Veja que são 21 milhões de empresas, aproximadamente 21 milhões de empresas, CNPJs ativos. Considerando cerca de 10 milhões são MEI e não precisam necessariamente de um contador, resta o quê? 11 milhões de empresas e que todas elas precisam de um contador. As grandes empresas precisam até de mais de um contador, pois tem seu próprio setor contábil, não é mesmo? Às vezes tem 3, 4 contadores trabalhando dentro de uma mesma empresa. E, gente, para ver, né, quantas empresas ativas tem? Aí eu fui fazer uma pesquisa para ver quantos contadores existem no Brasil. E aqui eu vou trazer para vocês, mostrar para vocês um levantamento do CFC, que mostra o número de contadores ativos. Este levantamento, que mostra o número de contadores ativos, cerca de 320 mil contadores, né? Se a gente fizer uma conta básica, isso significa em média de 35 empresas por contador. Por contador com CRC ativo. Você tem 35 empresas sob sua responsabilidade no seu escritório, mas você, eu estou falando você, o contador. Quantos contadores com o CRC ativo tem no seu escritório? Esses contadores estão cuidando de 35 empresas, cada CRC ativo? Então, é uma pergunta que eu quero deixar para vocês sentirem o potencial, né, de sermos contadores. Então, você já fez as contas? Se realmente tem 35 empresas por cada CRC que você tem ativo aí no seu escritório, ou você tem esses 35? Lembra que eu falei anteriormente que lá no escritório, que eu fui ser sócia, a gente era em média, acho que 7 funcionários, né? Era 7, gente, para cuidar de 35 clientes. Era uma correria danada. Empresa atrasada. Hoje eu trabalho sozinha atendendo 40 clientes. E aí eu te pergunto e coloque aí no chat. De que jeito você trabalha? Você está trabalhando hoje ainda servindo a burocracia? Você está gastando horas com as obrigações acessórias? Você está gastando tempo com adivinhações nas entradas das notas dos clientes? Ai, meu Deus, será que ele usou isso para consumo? Ele usou isso para estoque? Você está precisando usar uma bolinha de cristal? Isso? Ou você está, né, lidando, tendo que ficar buscando todos esses XML, esperando o cliente te mandar? Você teria condições de ter 35 clientes hoje sozinho? Ou o teu escritório tem condições de ter 35 clientes por funcionário sem trabalhar 12 horas por dia? Responda aí no chat, coloque aí para mim. E tem outro ponto muito importante. Fazendo tudo isso hoje, você consegue dobrar teus ganhos? Hoje, do jeito que você está? Responda para mim também aí no chat. E vamos criar esta discussão aí no chat. Porque eu preciso saber. Porque quando eu falo sobre isso, todo mundo se espanta. Então, coloque aí para mim. Antes da gente prosseguir, eu só quero mostrar o depoimento da Juliana, da minha mentorada, aquela que eu comentei com vocês, sobre os resultados que ela teve. Só desculpem, né, o vídeo, porque foi uma live que nós fizemos e a live estava travando, caindo, mas só para vocês terem a noção do que eu estou falando para vocês.
ela veio e fez uma proposta de mudança em 4 meses. Então, ela chegou, o primeiro material dela, uso a apostila dela até hoje, porque em cada encontro ela vinha com uma apostila e como que eu tinha que seguir, né? Todo o material. Ela vinha, explicava, adaptava e eu tinha que seguir. Quando ela chegou com aquela apostila e começou a falar, olha, você vai fazer isso, você vai reduzir seu tempo, eu trabalhava média de 12 horas, ela achou um absurdo, ela falou assim, você não vai ter mais as 12 horas, você vai trabalhar em 6 horas, você vai reduzir tempo, você vai reduzir carga horária de trabalho, você vai reduzir a equipe e vai aumentar os seus clientes. E eu falava para ela me falava, só olhava assim, absurdo. Ela não sabe o que ela está falando. Isso nunca vai acontecer. Aquela loucurada toda, aqueles prazos, que eu só corria. Eu trabalhava com agenda o tempo todo. É impossível. E ela falou, você vai conseguir. O horário do nosso escritório lá é das 10 às 16 horas e ainda a gente sai para almoçar. Então, a gente consegue fazer das 10 às 16 horas. Pela primeira vez na academia, primeira vez na vida, eu faço academia, meu personal é todo terça, hoje eu fui personal, terça, quinta e sexta, das 17 às 18. Então, eu saio do escritório às 4 horas, vou para casa, me troco, às 17 horas eu estou na academia, bem tranquila. Quando é 6 horas, eu já estou em casa. Então, é uma qualidade de vida maravilhosa. E as meninas do escritório também. Todas elas fazem academia, elas saem do escritório, uma faz hidroginástica, a outra faz musculação. Então, e elas chegam às 10 horas. Então, não tem mais aquele negócio de você chegar às 8 horas da manhã no escritório. Não existe isso. Então, eu trabalho das 10 às 16 horas. E ainda a gente vai no horário do almoço no shopping almoçar. Dá uma passeada ainda. E aí, é surreal? Você viu? Vocês viram, aliás, os ganhos de tempo que a Juliana teve em 4 meses? Só quis trazer isso, o depoimento da Juliana, e tem mais depoimentos lá no site, só para vocês terem o gostinho e saber exatamente o que eu estou falando para vocês. Deste reduzir o tempo. Agora eu quero trazer para vocês uma pesquisa feita pelo Sebrae. Essa pesquisa vocês podem buscar aí na internet. É uma pesquisa em relação às médias e pequenas empresas com os contadores. A pesquisa muito, muito interessante. Talvez você até já tenha visto essa pesquisa, que ela mostra, né, a relação das micro, pequenas empresas com seus contadores. Ela é antes da pandemia, gente. Olha lá, 2016. E tem muitas estatísticas relevantes para a gente entender como que é possível você dobrar os seus ganhos na metade do tempo fazendo contabilidade. Aí eu quero mostrar para vocês o primeiro ponto, que é a fidelização do cliente. Vou mostrar para vocês agora. Então, vejam sobre a fidelização, né? Que é a fidelidade, na verdade, do cliente, né? A média que mostra ali é de contadores com se relacionou 1,5, ou seja, né? Não existe tanta rotatividade para o empresário. 69% das empresas só teve um contador desde quando nasceu até o momento da pesquisa. E sabe por quê? Porque para o cliente, contador é tudo igual. A maioria dos contadores só fazem o básico. Só emite e entrega guias, faz folha de pagamento, calcula os impostos, entrega obrigações acessórias. Então, na cabeça do empresário, ele fala assim, para que eu vou
trocar de contador, né? O cliente pensa. O diferencial de muito contador hoje é só a entrega em dia, ou a entrega perfeita, que não gera multa. Só isso, só aí, gente, dá para a gente ver que muitos contadores são vistos pelos seus clientes como o quê? Como um mal necessário. O contador tem que cobrar cada vez mais barato para não perder o seu cliente. Sabe por quê? Porque isso virou um ciclo. Ele paga porque é um mal necessário. Agora, eu vou mostrar para vocês, olhe isso aqui. Olhe isso aqui. Olha esse gráfico. 97% usam os serviços básicos. Esses são os serviços contábeis utilizados. O contador oferece só o básico. Não dá, gente, para dobrar os ganhos, trabalhar a metade do tempo oferecendo o básico. 54% utilizam planejamento tributário. Para poder o quê? O cliente ter uma melhor opção do imposto, né? Mas não dá para falar muito sobre isso, né? Que isso também é básico. Eu fazer um planejamento tributário para o meu cliente pagar menos imposto não deixa de ser básico, porque hoje é isso que os clientes querem, por isso que eles até buscam, né? E eu acho que isso é básico do básico. Então, contador, você precisa oferecer outro serviço. Você precisa exercer a verdadeira contabilidade. Aquela onde tudo é refletido, onde todos os atos e fatos apareçam para que você possa gerar um relatório, um balancete da real situação daquela empresa. E aí, a tua orientação na gestão dele vai levar muito mais resultados. Então, você sabe, foi isso que você estudou? 4 ou 5 anos de faculdade para fazer isso, apenas o básico, sendo que isso você nem aprendeu na contabilidade? Agora eu vou mostrar para vocês. Olha esta pesquisa que traz quais os serviços poderiam ser oferecidos. Veja, quais os serviços poderiam ser oferecidos. Se isso apareceu na pesquisa, gente, é porque existe um mercado buscando. Os serviços que os clientes mais desejam que o contador ofereça. 80% dos seus clientes querem isso. Olha aí, ó. O que eles querem? Gestão. Gestão. Não é mesmo? Mas aí você me pergunta, mas Rosângela, como vou ofertar isso se eu trabalho de 10 a 12 horas para cumprir o básico? Realmente, eu tenho que concordar com você que a burocracia atrapalha muito. Mas, como eu falei, eu vou resolver isso para você daqui a pouco, né? Quando eu for falar sobre trabalhar a metade do tempo na contabilidade, né? Eu vou te mostrar como você faz isso. Só que eu ainda tenho um outro ponto para mostrar para vocês dessa pesquisa, sobre oferta e demanda. Não adianta nada eu ficar ensinando para vocês antes de mostrar o que o mercado está querendo de vocês, né? Para abrir a mente de vocês. Vou mostrar agora essa pesquisa. Essa pesquisa, né, de demanda e oferta. Veja, isto é o quê? Não é um gap? Não é uma lacuna entre a quantidade de contadores que estão conseguindo oferecer esses serviços e os que os clientes estão querendo o tipo de apoio? Para diferentes serviços, veja aí, planejamento tributário, gestão financeira, gestão empresarial, gestão de processos, etc, etc. Mas tem um que eu acho muito importante e que este
é possível você dobrar os seus ganhos. Sabe por quê? Porque o cliente está disposto a pagar mais. Vou te mostrar isso agora nesta pesquisa. Veja só. Os clientes estão dispostos a pagar a mais. Contador, o seu cliente, o cliente que você já tem, ele está disposto a te pagar mais por outro tipo de serviço. E aqui eles colocam que 54% estariam dispostos a pagar até 20% a mais, gente. Mas, né, na minha experiência com os meus clientes e dos contadores que já aplicaram esse método, é possível você dobrar os ganhos, tendo este acompanhamento, né? Não só 20% a mais como está aí. Se você exercer a verdadeira contabilidade para o seu cliente, se você for o braço direito dele, se você for o contador staff, você consegue dobrar os seus ganhos. Então, seja um contador do futuro para o seu cliente, seja o verdadeiro contador staff do seu cliente. E você vai me perguntar, tá, como é que eu vou arrumar tempo para poder entregar todo esse acompanhamento, ser o braço direito do meu cliente, se eu e a minha equipe, a gente trabalha 10, 12 horas? Eu vou ter que contratar mais pessoas, eu vou ter que ter outros contadores, eu vou ter que ter estagiários? E a minha resposta é um não bem grande. Lembra que eu falei para vocês que aquele não é o momento de captar novos clientes, que existe um momento certo? Então, antes de você captar novos clientes, você tem que liberar um tempo para você poder atendê-los desta melhor forma possível. Atender eles como eles buscam, como eles querem, certo? E é isso que eu vou falar com vocês agora. O teu cliente, ele está sedento de informações, de acompanhamento. Então, você tem que se preparar para poder atender ele, ser o braço direito dele. É por isso que antes você tem que descobrir como trabalhar a metade do tempo na contabilidade. Como eu já falei, este método eu atendo 40 clientes de todos os tipos, ramos, tipo de empresa, ramo de empresa, forma tributária, não importa. E eu faço sozinha, eu faço home office, e eu trabalho em média de 3 a 4 horas por dia. Eu passei de 10 horas diária lá no escritório para ir de 3 a 4 horas diária. Então, dá menos da metade do tempo. Sem funcionário, sem estagiário, sem elevar meu custo. Aliás, o meu custo é baixíssimo. Então, a verdade, contador, é que se você trabalha de 8 a 12 horas por dia, parte de tudo que você executa no teu escritório é um retrabalho. Eu até chutaria que 80% do que você faz do operacional é retrabalho. Sabe por quê? Não era para você estar fazendo isso. Você e a sua equipe está fazendo um retrabalho. Aí você fala, como assim, Rosângela? Eu só faço o que tem que ser feito, porque para fazer o balancete eu tenho que digitar. Eu tenho que ter as informações contábeis para poder apresentar o SD, SF. Aqui não tem nenhum retrabalho. Eu cuido muito do que os meus funcionários fazem para a gente não ter erro, para a gente não ter retrabalho. Só que isso é um retrabalho interno. Ou seja, o erro cometido você corrige. E um funcionário não faz a mesma coisa que o outro. Esse retrabalho que você está pensando, né? Que é o comum, que toda empresa elabora esses processos, né, para não ter um retrabalho. Mas isso
eu chamo de ponto cego dos contadores. Ou seja, a maioria dos contadores nem vê que está fazendo retrabalho. Nem sabe que 80% do que você faz no teu escritório é retrabalho. Né? Que tem outra forma de você fazer isso. Daí você faz e não consegue trabalhar a metade do tempo. Sim, porque 80% do que você está fazendo é retrabalho. Rosângela, mas o que é exatamente? O que exatamente não é para ser feito? Ou melhor, refeito. E a gente tem, né, algumas coisas na contabilidade dos escritórios que tomam o maior tempo do tempo. Impedem dobrar esses ganhos. Por exemplo, solicitar dos clientes que mandem as informações completas. Isso é praxe, isso é comum, todo mundo sabe. Mas os clientes não mandam as informações completas, que os contadores precisam exercer esse trabalho e deixar tudo em dia. Folha, imposto, né? Daí você tem uma contabilidade em atraso, porque se o cliente não manda, como que você faz? Né? Fica toda hora cobrando, perde muito tempo no telefone, se estressa, o cliente não manda, o cliente quando manda não manda completo e liga para o cliente, e é aquele imbróglio que a gente sabe. Mas não é só isso. Você não fica fazendo adivinhações? O cliente te manda a nota, você não sabe se é compra, você não sabe se é estoque, ele te manda o extrato, não veio o documento, você fica tentando adivinhar o que é a operação, buscando para trás ou ligando para o cliente, né? Então, este momento, você usa uma bolinha de cristal que todos os contadores têm, e não é só isso, né? A tua equipe inteira faz a mesma coisa. E mesmo você recebendo o pouco do documento que o cliente manda, ou então às vezes o cliente até te manda completinho, mas aí tem operação lá no extrato que você não sabe o que é. E perde muito tempo para se colocar. E se não bastasse só isso, você tem que digitar, né? Cada documento tem o débito, o crédito, o histórico e o valor para ser digitado. Então, veja essa digitação. Quanto tempo ocupa para você fazer o lançamento de um documento? Daí você percebe que o cliente ocultou informações, que ele oculta, que ele não quer pagar imposto, que a compra dele é muito maior que a venda, que ele não tem aquele estoque que está aparecendo. Então, gente, é um problema que eu sei que todos têm. Só que isso pode acabar. Sabe por quê? Porque você percebe, você já sabe que teu cliente não manda. Você, contador, você vê que não está completo. Não é porque às vezes o cliente esqueceu, não. Que a grande maioria ele quer ocultar mesmo as informações de você. E como fazer que os clientes enviem essas informações? Muitos clientes, eles não mandam informações completas porque eles não querem perder tempo de ficar juntando. Você já parou para pensar nisso? Que ele lá, às vezes, não quer perder todo esse tempo para ficar juntando, ele manda de qualquer jeito porque ele não vê importância naquilo que é para mandar o documento para você, ele não quer tirar um funcionário do que ele está fazendo para juntar tudo e te mandar. Ele não quer fazer isso. Então, ele tem o controle da empresa dele na cabeça dele. Ele fica no achismo. Ele acha que não precisa. E no outro ponto, você também não leva nada para ele, porque está com a contabilidade atrasada, então virou uma bola de neve, não é mesmo? E isso dá uma agonia, né? Aí eu falo assim, Rosângela, isso não tem que ser feito. Como assim? Sem essas informações não tem contabilidade? Quem que vai fazer tudo isso? Para você conseguir dobrar os seus ganhos trabalhando a metade do tempo, você vai precisar fazer algo diferente que você está fazendo. A gente só tem mudança quando a gente não faz a mesma coisa da mesma forma. O fato é que hoje a tecnologia está muito avançada, os softwares contábeis estão cada vez mais completos, os sistemas estão nos dando cada vez mais possibilidades, né? Os sistemas, possibilidade de integrar cliente e contador, sim,
todo cliente hoje tem um sistema de emissão de nota. E a grande maioria dos sistemas de emissão de nota tem um sistema financeiro. Porém, esses sistemas ainda são subutilizados, inclusive pelos contadores. A maioria dos contadores, eles usam de 10% a 20%, no máximo 30% da capacidade oferecida pelos sistemas que possuem. Muitos contadores enxergam a tecnologia como uma concorrência. Eu escuto isso de muitos funcionários dos escritórios. Ah, mas isso vai acabar com o meu trabalho, porque eu tenho que analisar, eu tenho que digitar. Essa análise que é feita no escritório de pegar o documento para digitar, isso não é análise. Tá? Isso é uma falsa análise. Já aconteceu. Mas, na verdade, a tecnologia aplicada de maneira correta, com as estratégias certas, vai te possibilitar, né, que você saia deste operacional. Este operacional é que faz você trabalhar o dobro. Esta digitação faz você e a sua equipe trabalhar o dobro. E aí, como sair dessas rotinas, né? E para você dobrar os seus ganhos, para você ser o verdadeiro contador staff dos seus clientes? No episódio de quarta-feira, você não pode perder. Eu vou te explicar exatamente toda a estratégia, né? Vai te dar a possibilidade de fazer 5 rotinas, 5 passos para você poder dobrar os seus ganhos trabalhando a metade do tempo. Eu vou passar para você as etapas necessárias, o caminho para você dobrar os seus ganhos trabalhando a metade do tempo. Sabe o que você vai aprender? Como fazer isso independente da sua condição atual. Se você é dono, se você é sócio, se você é contador autônomo, se você é funcionário do escritório contábil, ou mesmo se você está desempregado ou em busca, né, de uma nova oportunidade. E se você é um contador recém-formado, está com CRC ativo e não sabe como começar. Aliás, se você é recém-formado ou está desempregado, pode não parecer, mas você está em vantagem dos demais. Em vantagem mesmo. Sabe por quê? Porque você pode começar a trabalhar já de forma correta, do jeito que começa do zero. Então, este vai ser um ganho enorme para você. Aí você vai poder iniciar de forma certinha com o método. E é claro, contador, contadora que veio aqui participar desse workshop do futuro, no próximo episódio eu vou te mostrar todo esse passo a passo. Mas agora eu tenho um pedido para te fazer. Coloque nos comentários aqui o que você está achando desse workshop do Contador do Futuro. Eu quero que você deixe a sua dúvida, deixe o seu feedback. Aí, manda este vídeo para outros contadores ou para o seu sócio, para os seus funcionários, para o seu gestor, se você tiver escritório. Manda para eles poderem acompanhar esse workshop com você. Escreva tudo aí para mim, porque eu quero saber a sua opinião. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube, para você receber, né, conteúdos relevantes que eu vou gravando, sempre tem vídeos para vocês. Esse conteúdo é para vocês, sim, aprender como dobrar os ganhos trabalhando a metade do tempo na contabilidade. Aguardo vocês na aula de quarta-feira, onde é todo o passo a passo para vocês iniciarem essa jornada do contador do futuro e transformar-se em contador gestor, contador staff, o braço direito do seu cliente e ter reconhecimento e ser valorizado.
Aguardo vocês na próxima aula.